Noite a todos, a todas. Prazer estar aqui. Prazer e uma honra estar aqui nesse segundo episódio dos Diálogos Múltiplos. Meu nome é Daniel Oliveira, sou psicólogo, sou um homem cis, pardo, de meia idade, e tenho o privilégio de hoje estar aqui fazendo esse meio de campo entre a professora Sandra e a professora Marisa. Fazemos, né, parte do movimento Atualizante da Pessoa, juntamente com a Elizabeth, que está aqui também, com a Ana Coutinho, que não conhecia. A professora Sandra vai ser a expositora hoje. Para quem não conhece, a professora Sandra Souza, ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Psicologia, é doutora em Psicologia Social e coordenadora do NAEPS, que é o projeto de extensão que já existe já há bastante tempo, 14 anos, que atua na área de plantão psicológico. E a professora Marisa Oliveira, todos aqui conhecem também, ela também atuou como professora da Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Psicologia, ela é doutora em Educação e ela será a nossa debatedora. Então, nosso tema de hoje é ressignificando o passado, compreendendo a criança ferida. Então, eu vou passar, sem mais delongas, passar a palavra para a professora Sandra. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos e todas, né? E quero dizer que é uma alegria estar aqui, de certo modo, revivendo, né, Marícia, as lives que a gente já está falando ainda há pouco, as lives que a gente fez durante a pandemia, e é sempre uma satisfação mesmo a gente estar dialogando com temas que a gente gosta muito, né? E agradecer a presença também de todos e todas, né? Como já falei. Então, eu acho que esse é um tema que eu gosto muito, né? Que eu trabalho com esse tema, não especificamente o tema, né, em si, mas o que está em torno desse tema, que é o trabalho com terapeutas infantis, né? Na formação de terapeuta infantil. E eu acho de extrema importância e também de uma coragem, né, grande a gente falar sobre a criança e sobre o passado, né? Eu digo coragem porque normalmente a gente olha para o passado com olhos muito, muito críticos, né? Um olhar muito crítico, um olhar pesado, né? E a criança que a gente foi também está no meio dessa crítica, né? Desse peso que a gente normalmente tem, né? Sobre esse olhar. Que bom que estamos aqui no meio de pessoas, de familiares, né, amigos, amigas, enfim. Muito bom estar com todos vocês aqui, viu? E nós temos aqui presente 26 pessoas, né? E é muito bom a gente estar aqui com esse número de pessoas, né? 26, que é um número bom para a gente debater, e quero dizer que à medida que eu estou falando, vocês também podem estar interagindo, não precisa esperar, né, a pausa para poder falar, eu acho que isso pode ser, na verdade, um momento de diálogo, né? Ninguém questionou porque eu falei 26 pessoas, né, mas o número aqui está sinalizando 13, mas como eu estou convidando a criança interior de cada um também para estar aqui presente, então eu diria que são 26 pessoas, né? E nesse sentido, a minha criança interior, que habita em mim, saúda, né, todas as crianças aqui presentes também. Sejam todas bem-vindas, as crianças que aqui estão. Nesse sentido, o tema que a gente está trazendo hoje é um convite, na verdade, à autorreflexão, para a gente pensar um pouco sobre esse passado, né? E nesse passado a gente encontra essa criança que cada um de nós carrega, né, ao longo do tempo.
O passado, nesse sentido, não é uma questão, o desenvolvimento infantil não é só uma questão cronológica de uma fase que a gente viveu, e passou para a adolescência, fase adulta, meia-idade, por aí vai, mas a gente vem fazendo um processo meio que cumulativo, né? Nós somos todas esses outros modos de ser, desde que a gente passou a existir. E, nesse sentido, falar desse passado, né, eu estou falando aqui de um lugar bem específico, que é um lugar a partir da minha própria criança interior, né, que ao longo do tempo vem se desenvolvendo, né, vem passando por vários momentos, por várias questões, e ela se tornou, né, e está se tornando, na verdade, psicóloga, professora, né, da área clínica, que é a área na abordagem centrada na pessoa, que é o foco teórico, né, o aporte teórico que eu trabalho com todos os meus processos acadêmicos, na verdade, tem como base a abordagem centrada na pessoa, né. Então, nesse sentido, eu acho importante, quando a gente vai falar da criança ferida, né, a gente entender bem o título dessa nossa conversa, que é Ressignificando o Passado, compreendendo a criança ferida, não é? Quando a gente fala de ressignificar o passado, é dar um outro sentido, né? Ele continuará sendo o mesmo, porque os fatos são os mesmos, mas a gente vai buscar dar novo sentido. Eu acho que uma grande tarefa do adulto é realmente buscar ressignificar, ou encontrar outros sentidos para o que a gente já viveu, né? Então, com isso, a gente está compreendendo, quando a gente vai fazer essa leitura, essa ressignificação do passado, a gente vai estar compreendendo a nossa criança ferida. E, quando eu falo compreendendo, eu estou dizendo que aqui a gente não vai estar explicando a criança ferida, mas vai estar fazendo realmente essa autorreflexão em torno desse passado, portanto, dessa criança ferida, né? Bom, como eu estou falando a partir do olhar, eu queria até dar uma pausa aqui e perguntar quanto tempo. Eu tenho 15 minutos, mas é até que horas mais ou menos? Eu não marquei o início da. Acho que eu tenho. Vocês avisam isso? Que a gente vai dar uma pausa? Avisa, Marisa? Daniel está aí atento, né, Daniel, a esse tempo. Ah, tá. Então, pronto. Então, vou ficar despreocupada em relação a olhar o tempo. Mas, falando da questão da abordagem, que é do lugar que eu posso estar falando, né? Então, a abordagem centrada da pessoa, ela foi criada por Carl Rogers, e desde 1940 que ele começa a refletir, né, sobre o processo terapêutico, que ele começa a trazer algumas noções, a abordagem foi mudando de nome ao longo do tempo, até que o nome dela atual é abordagem centrada na pessoa, né? E tem algumas noções básicas muito importantes, que foi tema, inclusive, de lives que a gente já fez, Marisa, que é a tendência atualizante, né? Sim. Que é justamente essa força interna, né, que direciona e impulsiona a gente ao crescimento, né, a gente se compreender, também a gente se reorganizar, se organizar, a gente buscar a conservação do nosso ser, né, ou a complexidade, à medida que a gente vai vivendo, vai se tornando cada vez mais complexo também, e a tendência atualizante, ela é justamente essa força motriz que leva a esse desenvolvimento, a esse crescimento. Carl Rogers, na abordagem, fala que quanto mais a gente tem um ambiente facilitador para essa tendência se atualizar, melhor é para que a gente possa se desenvolver, né? Então, em termos de ideal, toda criança deveria ter um ambiente que facilitasse esse processo de desenvolvimento da própria tendência atualizante, né? Então, o que é um ambiente facilitador para Carl Rogers, né? Um ambiente onde tem empatia, onde tem a aceitação incondicional e a autenticidade, né? São 3 atitudes que precisam estar presentes nas pessoas para que possa ocorrer o desenvolvimento de forma mais saudável do indivíduo, né? Evidentemente que a gente não está vivenciando o tempo todo empatia, que a gente não vivencia o tempo todo aceitação incondicional e tampouco autenticidade, né? Então, é a partir dessa falha, né, desse ambiente, que deveria ser um ambiente facilitador, mas, como todos nós também estamos vivenciando processo de atualização, né, então, a gente também não vivencia um ambiente facilitador o tempo todo. Significa que nem sempre a gente vivencia empatia, aceitação incondicional e tampouco autenticidade. E é justamente quando esse ambiente falha, né, nesse processo de empatia, de aceitação incondicional e autenticidade na infância,
Quando esse ambiente falha, aí é que começa a gerar as feridas em nós. E aí a gente vai entender essas feridas como justamente se constituindo a criança, que é a criança ferida. É bom dizer também, lembrar, né, que a criança ferida, ela sempre ao lado de uma criança ferida tem uma criança saudável. Afinal de contas, o nosso passado não é só de feridas, né, ou de dores, mas também de momentos de satisfação, de realização, a própria tendência atualizante do indivíduo buscando se atualizar nesse contexto, então também tem a perspectiva de uma criança saudável. A grande questão é que a gente fixa muito, né, como perspectiva de dor, de vivências difíceis, obviamente que a dor aparece mais do que o lado saudável. Então, de certo modo, todos nós aqui presentes nessa live, né, a gente tem um lado saudável da criança e temos também um lado ferido, né, uma criança que a gente está chamando aqui de criança ferida. E a gente precisa ficar atento como que se dá esse processo, a partir da teoria de personalidade, né, de Carl Rogers. Por exemplo, a criança, ela começa quando ela se dá conta de que ela está no mundo, então, toda a experiência dela é realidade para ela. Né? Então, tudo que ela vive, e ela vive integralmente, organismicamente, aquilo tudo é realidade para ela. Então, por exemplo, por mais que um pai e uma mãe amem uma criança, e ela não percebe que é amada por este pai, por esta mãe, a realidade dela é: meu pai e minha mãe não me amam. Né? Então, por mais que que o pai e a mãe diga que ame a criança, mas ela não percebe esse movimento de amor, então ela não sente esse amor, né? E aí, a criança, ela vai tendo experiências ao longo da existência, e à medida que ela vai tendo essas experiências, ela vai passando por uma espécie de avaliação organísmica, ou seja, o organismo dela como um todo, quando eu falo organismo, eu falo psíquico, emoção, o organismo mesmo, o organismo como um todo vai vivenciando uma espécie de avaliação do tipo, algumas experiências são mais aceitáveis por parte dos adultos do que outras experiências que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho raiva, há uma tendência da minha mãe ficar com raiva porque eu senti raiva e ela não gostar disso. Então, a criança, de algum modo, mesmo que isso não seja consciente, porque para a criança não é consciente, mas ela sente, a partir daquela vivência organísmica, aquilo que está aparecendo nas relações, né? Então, fica muito confuso quando o ambiente facilitador, por exemplo, não tem autenticidade por pessoas que cuidam dessa criança, né? Então, a criança se confunde muito, porque não há presença da autenticidade. Por exemplo, se o pai, se a mãe, um cuidador, uma pessoa que está mais próxima, está com raiva da criança porque ela fez determinado comportamento, mas não é autêntico ao expressar essa raiva, ela passa uma outra perspectiva para a criança, mas a criança fica confusa, porque ela sente que alguma coisa na avaliação do comportamento dela, sem que ela tenha consciência disso, tem alguma coisa errada na relação com aquela pessoa, né, com aquela pessoa que está cuidando. E a gente vai chamar dessa pessoa que está cuidando, porque são pessoas critério, pessoas que são importantes para aquela criança, né? Então, ela fica nessa avaliação dizendo assim, tal comportamento, lembre-se que nada disso é racional, né? Mas ela fica sentindo que tal comportamento é valoroso. Então, ela tende a assimilar aquele comportamento e a corresponder para as pessoas que são importantes para ela com aquele comportamento que é aprovado. Então, ela começa, às vezes, a não ter uma avaliação incondicional daquilo que ela está se comportando, mas se não uma avaliação condicional. Então, se eu fizer de tal modo, eu vou ser amado. Se eu não fizer, eu não vou ser amado. Se eu fizer, eu vou ganhar alguma coisa. Se eu não fizer, eu não vou ganhar. Então, a criança começa a ter uma avaliação, digamos assim, condicional a respeito do seu próprio comportamento e percebe que isso também é vivenciado de modo condicional pelos adultos. Aí começa a criança a ficar muito confusa nesse processo, porque nada disso é consciente, e aí toda criança, segundo o pressuposto da abordagem da teoria do comportamento e da personalidade de Carl Rogers, toda criança tem uma necessidade de ser considerada positivamente, não é? Então ela fica fazendo esse movimento de agradar, sempre. Vai chegando um tempo que ela vai tornar as experiências dela consciente, né? Porque ela vai se experienciando e vai formando a noção de eu. Então, ela, por exemplo, tenho 7 anos, sou assim, sou
de tal modo me comporto, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou a criança que gosta de falar, eu sou a criança que eu tenho medo de falar, que eu tenho vergonha, que todo mundo acha engraçado que eu falo. Ela começa a fazer algumas avaliações e começa a tornar consciente algumas experiências, outras potencialmente consciente e outras que ela não vai lembrar nunca, né? É o que Roche fala da simbolização das experiências. E aí, algumas experiências, ela começa a se distanciar dela, porque ela não mais vai estar atualizando a partir da experiência o eu, mas vai estar respondendo à aceitação dos adultos, né? Nesse momento, ela começa a se dividir, né? A criança normalmente é muito espontânea quando ela é pequenininha. Depois ela vai ficando mais criteriosa, ela vai tendo mais timidez, ela vai ficando com mais medo, então mais expansiva, dependendo do ambiente, e aí ela vai se dividindo entre experiências que satisfaz ela, que ela se atualiza, e experiências que são para satisfazer as outras pessoas importantes para ela, que são as pessoas que têm. Aí a gente vê que começa a dividir essa noção de eu, e aí começa a aparecer uma criança ferida ao lado de uma criança saudável. A criança saudável parece ser aquela que ela satisfaz e atualiza o próprio organismo por meio da tendência atualizante. E a criança ferida é aquela que já não é mais respeitada e começa a se distanciar do referencial dela. Eu lembro muito de uma pessoa que foi fazer terapia, ela foi fazer terapia, ela tinha em torno de 50 anos, e ela disse assim para mim, no primeiro dia do processo terapêutico, eu sempre gosto de usar esse exemplo, ela disse assim, Sandra, eu vim fazer terapia porque eu já não sei quem sou, eu já não sei do que gosto, eu faço o que todo mundo faz, o que a maioria fizer, eu vou fazer também, mas eu queria ter o prazer de saber o que é que eu gosto. O que é que essa pessoa, em torno de 50 anos, estava dizendo? Que ela se afastou muito da avaliação interna dela para satisfazer as outras pessoas, né? Então, nesse processo, ela se distanciou. Provavelmente, isso foi uma falha do ambiente facilitador, ocasionando feridas a esta pessoa, que é o que a gente tende a fazer, né? Então, nesse sentido, eu queria fazer justamente esse convite para a gente começar a olhar, né, para a gente, né, o que é que aparece, né, e o quanto é importante a gente frisar, o quanto essas experiências, elas não determinam, porque nós não somos seres determinados, porque não somos determinados, porque a gente pode mudar. A partir do momento que a gente se propõe a mudar algo, a gente pode conseguir fazer mudanças dentro do nosso espaço de liberdade, dentro dos nossos limites da existência, a gente pode se propor algumas mudanças. Então, por isso que não é determinante. Mas essa criança ferida, ela tende a influenciar o adulto, né? Então, só que o adulto, na maior parte das vezes, e às vezes nunca, né, percebe que são as feridas da criança que está agora chamando a atenção e está, de certo modo, direcionando o comportamento do adulto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém quer falar? Sim, professora, só para avisar que temos mais 2 minutos. 2 minutos, contado no relógio, tá bom. Então, nesse sentido, a criança, deixa eu retomar aqui, sim, o adulto, ele passa a ser influenciado pela criança sem saber que é influenciado pela criança, porque são processos todos que a gente todo mundo dá conta em termos da consciência. Então, por exemplo, algumas reações emocionais desproporcionais a uma determinada situação, por exemplo, uma raiva que o adulto poderia sentir, essa raiva ela é triplicada, não é? Ela tem uma dimensão muito maior e muitas vezes é a criança ferida que está naquele momento sentindo a raiva e não apenas a raiva contextualizada naquele momento, do aqui e agora, né? Mas essa raiva do aqui e agora está sendo potencializada por aquela criança que foi ferida. Só que o adulto não sabe, né? Então, alguns comportamentos, eles passam a ser exagerados, né, em relação ao contexto, né, aquela necessidade de controle, né, o adulto que quer controlar todo o ambiente, que quer controlar as pessoas, que quer controlar tudo que está ali à volta, né, aquele enfim, que tem uma rigidez em relação a determinados comportamentos, muitas vezes são frutos dessa criança que foi ferida, que está atuando e que o adulto não toma conhecimento desse comportamento dele, que é em função dessa criança que foi ferida.
né? Então, é preciso uma tomada de consciência, né, em relação a quem é que está agindo agora. Por exemplo, nesse momento, quem está agindo aqui é Sandra, adulta, ou é a Sandra criança ferida que está tomando conta do cenário, né? A gente pode imaginar uma criança ferida, por exemplo, uma criança, né, quando ela está querendo chamar atenção, ela faz birra, ela se joga no chão, ela grita, esperneia, ela faz uma série de coisas para chamar a atenção da dor que ela está vivendo naquele momento. Assim é a criança ferida do adulto, né, quando o adulto, em determinado contexto, começa a ter um comportamento que ele, às vezes até ele acha que foi um exagero, mas ainda assim ele não sabe que quem está naquele momento atuando é a criança ferida, com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada, com medo de não ser amada, né, que são características da criança ferida quando se expressa no comportamento do adulto, quando o adulto não se dá conta da existência dessa criança, e aí chegaram os 2 minutos. Então, agora eu entro, né, Daniel, como debatedora, né? Mas, assim, inicialmente, dar boa noite a todas as pessoas presentes, né? Dizer do meu prazer, viu, Sandra, de estar mais uma vez aqui com você, nesses diálogos, né? Lembrando um pouco o que a gente viveu em 2020, naqueles momentos difíceis, mas também de muitas atualizações, né? E estamos aqui para abordar esse tema aí da criança ferida, né, numa perspectiva de ressignificação desse passado, né, dessa criança que, como você mesma colocou, muito bem aí a partir da perspectiva, né, de Rogers, né, que ela teve uma história, um desenvolvimento que muitas vezes afastou essa criança de um desenvolvimento mais atualizante, né, mas sempre atualizante, porque a atualização, né, sempre vai existir, coexistir com também, né, os fracassos, com os retrocessos, né, mas tem tendência atualizante sempre ali presente, né, como você diz, assim, não é só uma criança ferida, também tem uma criança sábia, uma criança saudável aí caminhando, né, e que está presente nas nossas vidas em todos os momentos, né, até a morte, diria até a morte, não tem como essa criança não estar, ela pode estar até ressignificada, elaborada, né, que tenha tido uma superação das suas feridas, dos seus sofrimentos, mas ela está ali, de alguma maneira, né? Então, a gente nunca vai se libertar dela, embora esteja em outro momento, em outro movimento existencial com relação a ela. Então, esse é um prazer, né? A gente escolheu esse tema, como já aconteceu no primeiro episódio, né, Elizabeth? A gente está trazendo muitos meses, assim, pelo menos nesse primeiro momento dessa série, né? A gente sabe que as datas, os meses são alusivos a algumas coisas, só para lembrar, não porque essas questões humanas, né, só existem naquele mês ou naqueles meses, mas é uma forma também de demarcar, né, uma questão ou questões que são importantes, relevantes para a gente pensar e refletir, né, sobre os aprofundamentos, as complexidades que envolvem certas questões. E no mês da criança a gente pensou, né, porque outubro é o mês da criança, né, setembro a gente trabalhou muito na questão, né, de problematizar o setembro amarelo, trouxemos a questão da pós-venção, né, como escuta aqueles que ficam, né, acolhimento àqueles que ficam, e assim, agora a gente está tratando aí um pouco dessa questão da criança, né, porque a criança, inclusive a tua fala, eu acho que foi a tua fala, não foi, Elizabeth, falou muito, achei muito bonito que você disse assim, essa ideia da criança feliz não existe, né, é uma falácia, não foi? Acho que teve um momento que você falou isso, e realmente, que criança, né, onde é que está essa criança, né, então a gente pensar essa criança dentro do contexto social que a gente sofre, vive, né, uma criança que é marcada também pela cor da pele, né, pela classe social, pela cultura que tudo isso envolve, né, uma criança que vive determinados contextos que muitas vezes dificultam, né, o salto a uma atualização mais, né, significativa. Então, eu acho que se a gente pensar essa criança dentro, né, de diferentes contextos, a gente sabe que quanto mais uma criança vive e sofre limitações dentro de um contexto social, né, as determinações sociais não são favoráveis, essa criança certamente, provavelmente, né, terá mais feridas e mais dores devido às próprias lacunas, às privações, que toda uma dinâmica familiar também, dentro de uma sociedade injusta, também sofre, né? Então, a gente pensar essa criança não fora da sociedade, mas dentro de um contexto, né,
de sofrimentos outros, né? Onde as bases muitas vezes são materiais. Isso não quer dizer que as crianças das classes, né, mais abastadas, né, classe média, também não tenham suas feridas. Isso aí a gente precisa também pensar, né? São feridas de uma outra ordem, mas que estão ali presentes. E, assim, pensar essa criança ferida que a gente carrega, como você mesma diz, toda a vida, até agora, por exemplo, todas nós estamos aqui trazendo as nossas crianças, né? Estamos com elas aqui. Essa criança, ela está, como você trouxe, Sandra, nas relações, né? Estão presentes nas relações, nas nossas birras, nas nossas dores exageradas, né? Quando um outro, uma outra diz certas coisas para nós, né? Que muitas vezes o momento presente não justifica aquela dor tão grande ou até aquela reação tão, né? Tão exagerada para uma situação que poderia ser lidada de maneira mais simples. Acho que você traz isso muito bem, sabe? Porque a questão agora não tem a ver com aquilo que eu estou sofrendo aqui agora, né? Mas que é um sofrimento que eu carrego durante toda uma vida e que situações supostamente novas me trazem, me remetem a coisas tão antigas, né? E a criança que foi negada, pai, você trouxe aí a partir de Carl Roth, negada a possibilidade de experienciar, né, sua própria vivência de sofrimento, de rejeição, né, até de abusos físicos, né, sexuais, né, outras violências também simbólicas, né. Essa criança foi silenciada, né? Ela foi silenciada, ela foi amordaçada, mas ela teve que se adequar dentro dos possíveis. E essa criança que a gente carrega muitas vezes adoece, né, Sandra? E aí eu acho que a questão da psicologia, do processo de autoconhecimento entra, e eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. O que é que você e o que as demais pessoas pensam a partir do que a gente está conversando? Eu abro aí para alguns comentários, alguns diálogos, né? Bento parece que quer falar, é isso, Bento? Já está aí de... Não, é rápido, é coisa rápida. Inicialmente, viu, eu gostaria de fazer uma referência elogiosa à volta dessas séries, né, Marisa? Que ocorreram em plena pandemia, e naquele momento eu tive a oportunidade de participar de algumas com Sandra. Para mim foram momentos muito ricos, e eu acho que o espaço da comunicação para questões importantes como essa, eles devem ser ocupados em totum, na sua totalidade, né? Porque são muitos espaços que dizem o contrário, né? E essa contracultura que, por exemplo, espaços como esse conseguem propiciar, eles são muito importantes, né? Então, parabenizar aí a Sandra pela fala interessante, precisa e muito rica, né? Isso não é incomum. E dizer que, na sua fala, Marisa, você já matou, de certa maneira, para usar um termo, vou usar um termo mais suave, a história da comunicação, você já resolveu, de certa maneira, uma das questões que eu levantei aqui, que eu rascunhei aqui nas minhas anotações da fala de Sandra, né? Mas eu vou reiterar essa questão. É a questão social e a questão da cultura, que tem atravessamentos assim, incomensuráveis em todo o quadro, né? Não dá para pensar a psicologia dissociada desse contexto, né? Não dá. E aí sua fala foi interessante nesse sentido, de fazer essa pontuação, porque eu pensei no que está acontecendo, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, né? Crianças de uma comunidade estão acordando com dezenas de cadáveres, um banho de sangue nas ruas, bala de fuzil na porta, pessoas mortas de suas famílias, e aí, por óbvio que isso gera e traz repercussão no ser infantil, né? No ser infância, ou no decorrer da infância, claro, com todas os rebatimentos da existência, né? A existência é causa, a existência é puro devir, a existência tem essas marcas, e essas marcas ninguém está imune a elas, mas esse quadro social
não resta dúvida que ele atravessa todas essas discussões do idoso, da infância, da mulher, do negro, enfim, de todas os segmentos, especialmente os que são socialmente degradados, que são socialmente marcados a ferro, que é a história da infância, né? Isso dá pano para manga para muita questão. Então, eu acho interessante pontuar isso, e se vocês quiserem retomar, não há problema. E outra questão é que, dentro dessa temática, que algumas abordagens espiritualistas também se acercam desse tema, né? Do tipo assim, abordagens espiritualistas que procuram ver essa perspectiva de vidas passadas, do que foi a infância, tal. Aí, evidentemente, eu não tenho profundidade nessa discussão, mas sei que é um fato. E aí, como vocês veem isso, né? As abordagens espiritualistas que tomam essa questão por outro ângulo, por outro caminho, né? Por outra perspectiva, mas que também se acercam desse conceito que o termo couber, da criança ferida, ou das questões gestadas na infância, e fazem essa regressão, fazem esse movimento do seu ponto de vista, de acolhimento dessa criança, numa perspectiva também curativa, enfim. Já li a respeito dessa perspectiva também. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de contribuir aí com uma bela discussão, tá joia? Sandra, gostaria de dialogar? Alguém parece que... Alguém está falando também, né? Temos uma Elizabeth, pergunta no chat. Comenta do Bento Nós temos primeiro. uma pergunta no chat também, viu? Desculpe. Mas, Sim, eu percebi. vamos lá, Pode falar, Elizabeth. Aí não sei, vai comentar do Bento primeiro e depois eu falo? Pode falar também. logo. Eu fiquei com duas questões. Você disse assim, ao lado de uma criança ferida, há sempre uma criança saudável. E aí eu fiquei na dúvida porque isso ficou diferente do início da sua fala, quando você fala assim, quando você falou, ninguém perguntou por que 26 e sim 13, né? Então, é uma criança ferida e uma criança saudável? Ou é uma única criança que é ferida e saudável? Somos 26 ou somos 39 aqui? Essa foi uma dúvida que eu fiquei. E a outra, quando você disse, quando o ambiente que deveria ser facilitador falha, surge essa criança ferida de alguma forma. É possível um ambiente facilitador infalível? Foram essas pontuações que ficaram aqui da sua fala. Estou anotando aqui porque são muitas questões, né? De repente a memória não dá conta, né? Mas primeiro que eu acho muito interessante, depois eu vou dar uma olhadinha no chat também. Primeiro que eu acho muito interessante a Marisa quando traz essa questão social, né? E aí acentua, amplia a visão, né, dessa criança ferida que não está só contextualizada no micro, mas também no macro, né? E aí, com as interseccionalidades que a gente está sempre trabalhando, né, na perspectiva da psicologia, e a gente não pode realmente deixar de lado essa interseccionalidade, né? E aí me lembrou muito a fala de vocês, um conto de Conceição Evaristo, né, no livro Olhos d'Água, e ela traz um conto, assim, extremamente triste. Eu trabalho esse conto em sala de aula, o nome do conto é Maria. Eu trabalho esse conto em sala de aula, mas, assim, é doloroso trabalhar, né? Isso, né? Os alunos, eles se identificam, a gente se identifica, a nossa criança se identifica com as crianças do conto, e aí é muita dor, né? Então, é muito fácil a gente se identificar, né? E porque a gente vivencia, por mais diferente que seja o contexto social que a gente está vivendo, mas a gente está dentro desse macro, aí vivendo realmente um contexto que está o tempo todo perpassando, né, as nossas vivências, de um modo direto
ou de um modo indireto. E a gente experiencia isso, né? Então, para quem quiser dar uma olhadinha nesse conto, é um conto pesado, mas é uma questão interessante para a gente refletir sobre essas crianças feridas desde sempre, né? Em relação, eu não entendi muito bem, em relação à questão das teorias espiritualistas que você falou, eu não consegui encaixar, mas eu não consegui entender muito como é que está essa criança aí que se coloca das teorias espiritualistas, e aí depois você pode retomar para até explicar, esclarecer um pouco mais isso, né? Em relação ao que a Elizabeth coloca, né, se é 26 ou 39, é bem verdade que nós temos uma criança interior, né? E a gente, eu acho que a gente pode pensar no sentido de que tem um lado saudável essa criança interior, né? Por quê? Porque está dentro da pergunta que Poliana faz aqui no chat, né? Ela diz assim, existe um limite para a tendência atualizante? Não é? E não há esse limite na tendência atualizante. Quando a criança é ferida e o ambiente não facilita, é evidentemente que a tendência atualizante ela se desvia, né? Ela não vai no fluxo normal, tranquilo, livre de desenvolvimento, né? De seguir na manutenção do organismo, na preservação. Ela não vai, o organismo foi entendendo mais uma vez essa questão mais psíquica também, né? Ela não vai numa perspectiva livre, mas ela não é interrompida, ela desvia. Ela faz um caminho que desvia, ela vai para o caminho de um processo de adoecimento, né? Então, ela se atualiza no adoecimento, ela vai em outra direção. Então, não existe um limite para essa tendência atualizante. Enquanto houver vida, há o movimento dessa tendência atualizante, né? Então, nesse sentido, essa criança interior já passou por várias coisas, por aspectos extremamente positivos, né? E também aspectos extremamente negativos, né? Então, quando eu falo de que tem uma criança saudável do lado, é que a própria tendência atualizante mobiliza o organismo na sua atualização para movimentos saudáveis também. Por isso que a gente consegue ressignificar o passado. Por isso que a gente consegue fazer uma nova leitura. Por isso que a gente consegue se transformar também a partir do momento que a gente lança o olhar para esse lugar, né? Então, nesse sentido, não existe um ambiente infalível. Todos nós experienciamos, não existe, e é interessante a gente até tirar do nosso desejo a manutenção ou ter um ambiente sempre saudável, porque esse ambiente sempre saudável, ele não existe, ele é ilusão, né? Ele não acontece. A gente tem um ambiente saudável e deve ter um processo terapêutico, né? Porque aí a gente está trabalhando ali com as atitudes facilitadoras do terapeuta para que o indivíduo ele faça esse movimento de se encontrar, de encontrar essa criança que foi perdida lá atrás, essa criança que foi ferida, né? No processo terapêutico a gente vai dar de cara, a gente não vai estar procurando, ei, cadê a criança ferida aqui? A gente não vai sair procurando, mas a gente vai dar de cara com a criança ferida à medida que a gente vai se aprofundando nessas questões, né? Então, não existe um ambiente infalível, não existe um ambiente saudável, mesmo porque cada mãe, cada pai, cada cuidador e cuidadora, seja quem for, também carrega uma criança ferida, que não dá conta da criança ferida do filho, por exemplo. Por isso que é muito fácil se identificar com o filho. Porque quando o filho, né, a gente está muito próximo de quem a gente cuida, a gente começa a fazer um processo de identificação, porque a ferida dele, ou a ferida que a gente acha que ele tem, às vezes nem tem, é uma projeção da ferida da criança que a gente carrega aqui dentro, né? Então, às vezes, a gente cria o filho como se fosse a gente, por exemplo, né? E, se o adulto não se der conta disso, ele seguirá anos a fio aí fazendo esse processo de identificação, né? E a gente não consegue dar conta disso, né? É muito difícil dar conta. Então, se a gente tirar essa responsabilidade de que vai ter um ambiente saudável sempre, a gente vai estar cada vez mais ferindo a própria criança, de quem está querendo proporcionar esse ambiente e também o ambiente lá fora, porque esse ambiente saudável o tempo todo,
ele é até doentio. Então, retorna para um ambiente que não é saudável, né? E o que é ser saudável o tempo todo também. Então, a gente não consegue, a gente não dá conta, e a gente vai ter sempre uma criança ferida. Evidentemente que em graus de criança ferida diferente, né? A gente vai ter graus diferentes disso. E à medida que a gente vai fazendo um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, processo terapêutico, um aprofundamento cada vez mais de aproximação do indivíduo com ele mesmo, mais ele vai podendo acolher essa criança ferida, né? O que a gente tende a fazer o passado, na maior parte das vezes, é querer afastar ele, né? A querer, eu gostaria que isso tivesse acontecido comigo, né? E a criança ferida fica abandonada lá, nesse passado. A gente faz um processo de nem querer ver essa criança ferida, né? O que parece ser interessante é a gente fazer esse acolhimento dessa criança ferida, né? A criança lá atrás, ela estava, digamos assim, sob os cuidados dos adultos. E há falhas nesse processo, evidentemente, né? Pelas razões que a gente já vem comentando. Quando o adulto, né, ele já se desenvolveu, ele está na fase adulta, ele é que deve ser a pessoa critério para essa criança que está ferida. Ele é que deve fazer esse cuidado. A gente fica o tempo todo querendo voltar lá para o pai, voltar lá para a mãe, e querer que a mãe e o pai resgatem de novo e venham fazer os cuidados de novo, facilitando o nosso processo. Mas, na verdade, o adulto ele já pode fazer isso por ele. Então, o processo terapêutico é esse processo de autonomia que o adulto pode ter para ser a própria criança, a própria pessoa critério da sua criança. Então, o adulto precisa olhar para essa criança e dizer, eu compreendo você e o que você viveu naquela época. Hoje eu estou aqui para cuidar de você. Então, no processo terapêutico, o adulto precisa se aproximar dessa criança e não dizer, eu não gosto nem de olhar para essa criança, que ela era muito triste, ela é muito sofrida, e é justamente esse não olhar que ela vai ficar o tempo todo chamando a atenção, não é? Essa tua discussão com a Elizabeth, Sandra, me traz também, fica muito claro, realmente, assim, não existem relações perfeitas, né? Famílias perfeitas, existem as famílias possíveis, né? E dentro de contextos também que são bem distintos, uns mais favoráveis e outros mais, né? Dificultadores da experiência do sujeito, né? Desse vir a ser do sujeito. Você traz também uma coisa que acho bem interessante, que é essa questão, assim, que a gente já falou um pouco nesse primeiro momento, é de que essa criança que a gente carrega, ela vai estar na relação da mãe com seu filho, não é? Na maternidade, quando ela engravida, desde a gestação, né? Até todas as relações que essa mãe tiver com esses filhos ou esses filhos, porque essa criança ferida está ali também nesse ato de maternar, né? Essa criança ferida também, ela também está nas relações conjugais, nas relações amorosas que o sujeito estabelece, né? Com seus possíveis, com seus entraves, com suas crises, com suas dores, né? Muitas vezes impedindo do relacionamento avançar no termo de um crescimento, né? Nas relações pedagógicas, essa criança também está ali ferida, né, com qualquer atitude que um professor, uma professora tenha, né, traga, né, ou represente, suscite. Então, em todas as relações das irmãs, relações com as amigas, né, e quanto sofrimento o ser humano carrega a partir dessas dores, dessas feridas que foram, né, geradas ao longo da existência, né, dessas pessoas, né, de nós mesmos, né, nós mesmas. E que é preciso olhar, como você diz, olhar para si próprio, para si próprias, né? Para poder examinar melhor. Que dor é essa, né? Que coisa, que complicação é essa, que no caso da mãe, eu me identifico com essa minha dor, com essa filha, com esse filho, e perco até a dosagem de colocar limites, né? De educar no sentido, né, de um crescimento, de favorecer o crescimento desse filho, dessa filha, né? Como também com as avós, com seus netos, com as suas netas, né? Essa criança, os avós, a avó e o avô também estão, né, nesse processo também. Então, muito complicado se libertar
de uma história que já vem doendo ao longo do tempo, mas que se manifesta em relações que estão aqui agora e que não avançam e não crescem, muitas vezes leva até a rupturas, né, assim, drásticas, no caso da conjugalidade, da relação de amizade, né, devido a essas dores que a gente não consegue elaborar, ressignificar. Então, assim, o processo de autoconhecimento que a psicoterapia, né, como propõe Carl Rogers, nesses moldes, né, que cria esse clima facilitador onde o sujeito possa como é que eu diria? A palavra está me faltando aqui. Se aproximar? Se aproximar, tomar pé, né? Se apropriar dela, é a palavra mais adequada que eu queria estar buscando, se apropriar da sua própria experiência, né? Para poder olhar mais de perto e dar um outro sentido àquilo ali, né? A partir de uma experiência que foi negada, que muitas vezes se vive aí, né? As pessoas muito parecendo, que são bem-sucedidas, muito felizes, né? Pessoas bem poderosas, e que aqui e acolá a gente vê as contradições, né? Que descamba para uma racionalidade assim, exagerada, extremada, ou para uma sensibilidade demais, né? Para uns extremos que a gente pensa assim, eita, né? Definindo aquela pessoa numa polaridade que não dá conta da multiplicidade que o ser humano é existencialmente, né? Então, essa apreensão, essa aproximação, né, dessa experiência é fundamental. E só o processo de autoconhecimento, dentro de um clima facilitador, é possível propiciar isso, né? A criança também, trazendo a questão da tendência atualizante, existem crianças que, não sei por que motivos, elas também conseguem, ao longo do seu desenvolvimento, fazer umas, né, ressignificações, né, dessas dores, desses processos que lhe foram tão, né, difíceis, né, e dar um salto também qualitativo. São coisas aí que a gente precisa até pensar, levar para algum estudo mais aprofundado, né? E outras não, vão precisar mesmo, como a maioria de nós, né, de passar processos de autoconhecimento que a psicoterapia traz. Então, assim, eu acho que isso é interessante. E realmente não existe família totalmente saudável, ser humano totalmente saudável, até descabível dentro do mundo, né, que não é bem dessa linha. Mas até o crescimento, como crescer, se está tudo bem, se está tudo igual, né? Acho que até o confronto, a crise é necessária. Mas temos aí pessoas também querendo falar, se colocar, né, Daniel? Eu acho que Bento levantou a mão, mas antes de passar a palavra para Bento, né, eu queria colocar uma fala que a Poliana botou aqui no chat, né, eu estou acompanhando o chat aqui também, e diz assim, e é um processo até infantilizado querer que o passado tenha sido de outro modo, porque é típico de criança só querer as coisas do seu jeito, né? Então, essa fala de Poliana me lembrou a questão de que ser adulto é dar conta da falta. Isso faltou. Faltou. E aí eu preciso lidar com essa falta, e não a todo custo querer, primeiro que não consigo voltar atrás, mas a todo custo querer preencher essa falta. Tem falta que realmente vai continuar, e somos sempre permeados de faltas também, tanto de presença como também de faltas. E ser adulto é dar conta dessa falta. Né? A gente faz terapia às vezes, né, processo terapêutico, para dizer, eu preciso realmente conviver e lidar com a falta. Né? A criança não quer, ela se esperneia, porque quer na hora, como diz Poliana aí, eu quero isso, de todo jeito. Não, tem hora que não dá, é preciso dar conta dessa falta. Né? E Daniel coloca que parece que a história das relações é a história do encontro de duas ou mais crianças feridas. Aí, né, dá pano para manga esses encontros, né? Pode falar, Ben. Não apenas para mencionar outra vez esclarecer, né, a minha fala em relação às tradições espirituais, né? Tanto no Ocidente como no Oriente, essa temática da infância se reporta a um tema muito importante. Por exemplo, no budismo, eu lembrei agora, e foi uma leitura que eu fiz há muito tempo, há um conceito de mente original. No hinduísmo e no yoga, é um conceito de Atman. E todos esses conceitos levam à mesma ideia da criança interior. Né? A minha colocação foi nesse sentido.
no sentido de que essa temática, dada a importância, obviamente, em todas as culturas, de uma forma ou de outra, a infância ganha um relevo muito grande, não seria diferente na perspectiva oriental e ocidental. Há correlatos e em algumas tradições espirituais, a ideia também é essa, mas numa perspectiva de resgate e cura. Era mais ou menos isso que eu queria colocar da minha fala anterior. Certo. Eu acho, Bento, aí entrando um pouco nessa conversa, pelo pouco que eu conheço, essa criança interior, ela já entra numa perspectiva da criança sábia, né? Daquela criança que a gente também não pode perder de vista, né? Que Sandra coloca como uma criança saudável, que é a criança que é criativa, né? A dimensão lúdica, leve, né? Expressiva, né? Que o ser humano não pode perder esse contato. Então, assim, essa educação que gerou a criança ferida é impedido, tolhido essa expressividade da criança sábia, da criança que cria, da criança que, né, inventa, da criança que se expressa, da criança que é leve, que é fluidez, que é movimento. Então, eu entendo um pouco que eu conheço aí das referências às tradições, né, espiritualistas, hinduístas, orientais, essas coisas todas, é que essa criança interior, não é a ferida, mas a criança que a gente precisa resgatar para ter mais saúde, né? Por exemplo, uma pessoa extremamente rígida, muito séria, que quer tudo muito na linha, tudo muito, né, metodicamente planejado, essa pessoa está em um funcionamento existencial que precisa entrar mais em diálogo com essa criança sábia, essa criança lúdica, essa criança que é movimento, que é fluidez, né, que é leveza, sabe? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, sabe, Bento, até onde eu penso, e nós, no processo psicoterapêutico, as abordagens fenomenológicas existenciais, né, como a gestalterapia, a abordagem centrada na pessoa e a né, a logoterapia, elas trazem, não só elas, mas essa possibilidade da gente dialogar com essa criança interior, que é a criança sábia, essa criança que pode nos ajudar a sair de um movimento de rigidez, que geralmente é neurótico, né, que pode descambar para o psicótico, se a coisa fosse agravando, de um nível muito alto de incongruência, para um movimento, para, né, a dança da vida, para a dança que a tendência atualizante tanto convida a gente o tempo todo e está ali disponível. Eu penso mais nessa perspectiva. Você acha, Sandra? Concordo plenamente. Deixa eu falar, concordo plenamente com você, e a gente há de entender também que essa criança também ela foi tecnificada, né? A modernidade e suas gaiolas de ferro, seus padrões rígidos, fizeram intervenções assim críticas, muito críticas, algumas culturas, especialmente orientais, fazem esse chamado ao avivamento do ser, que não começa, evidentemente, na adultez, e sim na infância, né? O Nietzsche fala essa questão, né? Assim, nossa capacidade de agir como criança, de ser criança, de entrar nessa naturalidade. É só nesse momento que há crescimento, que há afastamento da rigidez. E aí você coloca a história da dança também, né? Se portar como um dançarino, fluir com o tempo, se movimentar ao sabor das possibilidades. Nós perdemos muito isso, e isso tem raízes que dá, por exemplo, outra live, tá certo? Muito bom, perfeito, muito bom, Bento. E aí, essa criança, a gente tem uma tendência essa fala toda, né, me fez pensar uma questão também. A gente tem uma tendência a gostar muito, a aplaudir, a fazer, como é que eu diria, a elogiar, a gostar de estar junto, de estar perto da criança saudável, né, de todas as crianças saudáveis, né? Mas eu também acho importante a gente começar a pensar na direção da criança ferida, né? Ela também é um caminho importante para a gente, né? A criança ferida, ela vai justamente sinalizar as faltas para o adulto, ela vai sinalizar o que o adulto precisa para se tornar adulto, né?
ela vai sinalizar o que é que o adulto pode fazer, né, a partir das suas escolhas. Ela dá a clareza, de certo modo, se a gente souber olhar para essa criança, e se a gente puder escutar essa criança, porque na maior parte das vezes a gente não quer nem escutar. Né? A criança birrenta, uma criança que quer chamar a atenção, a gente diz, cala a boca, vai para lá que eu não quero falar com você agora não, tal. Então, o não acolhimento dessa criança faz cada vez mais a gente fazer escolhas erradas, faz cada vez mais a gente se distanciar da nossa própria referência. Então, a criança ferida também é um caminho, não é? Assim como o encontro com a criança saudável é tudo que a gente deseja, né? Inclusive, a criança saudável não dá trabalho, mas a criança ferida é a criança que aponta onde o adulto está passando dos limites, onde o adulto está esquecendo de si, né? Onde o adulto está cada vez se distanciando também de si. Então, a criança ferida é um caminho. E eu diria que é como a angústia, né? A angústia também é um caminho, né? Então, essa criança ferida junto da angústia, elas estão muito próximas também. Então, se a gente souber escutar esta criança ferida, eu acho que a gente pode sentar com ela, né? Convidá-la a tomar um sorvete, né? E sentar com ela e conversar o que é que ela está querendo, o que é que ela está precisando que ela não teve, né? O que ela gostaria de ter recebido e que ela não recebeu. O que é que ela gostaria de ter vivenciado naquela fase da infância que ela não vivenciou. Então, eu acho que esse diálogo, com esse acolhimento dessa criança ferida, que é muito doloroso, né? É um processo muito doloroso você estar com alguém, diante de alguém que esse alguém está sofrendo, está te cobrando, né? Está querendo mais do que você pode dar naquele momento, né? E não é fácil ficar diante da criança ferida. É muito bom ficar diante de uma criança saudável, mas a criança ferida não. Então, olhar para ela é uma possibilidade da gente conseguir caminhar cada vez mais lúcido, não é? Ou lúcida, cada vez mais coerente com a sua condição de ser. Sandra, a partir do que você coloca aí, me vem o seguinte, assim, é impossível entrar em contato com a criança sábia, dançar com ela, né, entrar nessa fluidez dela sem passar por isso aí, né? É preciso ouvir essa criança ferida, essa criança que sofre, que é incômoda, né? Que é ruim ouvi-la, que é mais fácil não ouvi-la, não é? Dar atenção a ela, tanto subjetivamente, falando do próprio sujeito no diálogo com ele próprio, como também objetivamente com os adultos, com as crianças que incomodam, porque o adulto também, objetivamente, fora dessa criança, e com a própria criança sua, dialogando com a criança que incomoda, tem muitas possibilidades de crescimento e transformação, né? Então, assim, eu penso que é impossível chegar nesse nível da criança, do contato com a criança sábia, ou a criança interior, né, sábia, sem passar por esse processo de acolhimento dessa criança ferida, sabe? Eu acho que é indissociável, né? Eu acho que tem esse a priori antes, sabe? A gente que trabalha com psicoterapia sabe muito bem que é isso. Quanto o ser humano precisa ralar e sofrer olhando para essa criança, acolhendo essa criança que foi tão negada, que foi tão silenciada, que né, foi tão proibida, reprimida, para poder chegar nesse nível da dança, da fluidez, né, do movimento que o crescimento realmente, né, leva adiante, né? Eu acho que isso aí é uma questão que acho que faz sentido, né? Sim, concordo plenamente, né? Não dá para a gente usufruir, mesmo porque se a gente for usufruir da alegria da criação, né, e tirando a criança ferida de cena, ela vai ficar chamando atenção. Não adianta, ela vai ficar chamando atenção. E é melhor incluir essa criança ferida, né? Primeiro o acolhimento, incluir ela, por que não conviver com essa outra criança? Quem sabe ela não vai ficando cada vez mais saudável, né? Eu acho que tem aí uma filha levantando a mão aí, que acho que é Bento e Daniel. Sim. Só retomando uma fala sua, professora Sandra, no início, sobre o papel do processo de simbolização, né?
que é exatamente essa tentativa de organizar, de ressignificar, de dar sentido a essas experiências, essas vivências, tentar, né, fazer com que você seja mais integrado, né, não tão dividido, não tão sem reconhecer a si mesmo, né. Então, é sentar com a criança ferida e o dialogar com a criança ferida oportuniza isso, né, de se iniciar esse processo de simbolização. E aí a gente, na abordagem centrada da pessoa, a gente não trabalha com o conceito de inconsciente, né, mas a não simbolização, quer dizer, coisas que ainda não estão claras, não estão nomeadas ou, vamos dizer assim, totalmente expostas, né, como aquele novelo que você vai, né, pacientemente desfazendo, até que faça sentido, né? Não é o inconsciente nesse sentido que se usa em outras abordagens, né? Mas no sentido de trazer para o campo do sentido essas experiências. Você traz aí, Daniel, uma das noções da abordagem, que é a noção de experiência, né? Que é são aspectos que constituem o psiquismo humano, né, tanto na sua dimensão consciente quanto inconsciente, né? Então, assim, aqui agora estamos todos aqui, né? Tem coisas que a gente percebe, está muito claro, né, para nós, muito claras, e tem outras questões que não estão claras aqui, a gente não consegue nomear, né? Como acontece com a criança ferida na hora que o adulto, supostamente o adulto, aspa, né, porque inclusive eu tenho uma crítica muito grande, na realidade eu penso, cada vez mais que eu conheço os seres humanos e a mim mesma, né, primeiro a mim mesma e os seres humanos, de uma forma geral, claro que tem exceções aí que quem envolve, assim, investe mais em processo de autoconhecimento, tem um diferencial, mas eu vejo tanta gente infantil, tantas crianças ainda com 60, 70, 80, 90 anos, eu conheço poucos adultos, quando a gente pensa nos adultos, né? Quem são esses adultos? Então, nessas reações aí intempestivas, né? Nessas desconfianças exageradas, né? Nas relações que o outro tem com você e vice-versa, N coisas, reações que a gente tem essa criança aí que não cabe adulto nessa situação, né? Mas essa criança aí, ela não sabe nomear aquilo, ela não percebe o que está acontecendo ali, né? E que o outro não tem nada a ver com aquilo ali, né? Então, assim, essa simbolização, que é a representação, né, daquela experiência, quanto mais ela se dá, né, no nível de eu consigo dar nome aqui, uma rejeição minha, isso não é que o fulano, isso é meu, né? Eu estou no nível de uma percepção mais aprofundada da minha experiência, né? Então, é fácil dizer que eu estou com raiva. Agora, o que é que essa raiva significa para mim, né? Diante de uma atitude que o outro trouxe? Aí eu estou num nível mais profundo de percepção e de simbolização daquilo que eu experiencio. Aí é onde a gente entra nesse campo, né, de essa criança ferida, a gente está mais atenta, mais com condição de percebê-la, né? E de acolhê-la. Bento levantou a mão também? Não, a mão ficou levantada. Levantada, tá. Tá certo. Eu queria até falar um pouquinho em relação às que vocês estão trazendo, né? Porque, no final das contas, parece que o problema não é a existência da criança ferida, porque ela vai estar sempre existindo, mas é o adulto que não percebe a criança ferida, né? Então, se volta para o adulto. O problema é o adulto, porque o adulto, ele nem se dá conta, né? A gente não se dá conta de que, muitas vezes, quem está falando aqui e agora não é, por exemplo, Sandra adulta, mas é Sandra criança, lá atrás, com suas faltas, né? Com seus medos, com suas dores, com suas dificuldades, né? Mas eu não me dando conta disso,
aí isso se torna um problema. A questão é o adulto que não faz esse movimento. A criança não sabe dizer, eu estou aqui. Ela esperneia, ela não sabe dizer, ela não nomeia, ela não dá nome para o que ela está sentindo, né? Então, ela precisa da ajuda de um adulto, né? A criança, quando vai fazer terapia, terapeuta infantil, ela está lá com o terapeuta facilitando para que ela possa compreender, ela não verbaliza, tanto é que o recurso da terapia infantil é a ludoterapia, é por meio do brinquedo, a criança vai se expressando por meio do brinquedo, né? Então, a criança não é problema, a criança ferida, todos nós aqui temos essa criança, se nós percebemos a existência dela. Então, acho que o adulto é o mais problemático dessa história, porque, além de ignorar a existência da criança ferida, não é? Quando ele ignora isso, ele está ignorando suas próprias ações, suas próprias escolhas, seus próprios desejos, né? Ele tá muito misturado e não consegue se perceber. Perfeito, Sandra. Eu acho que é por aí, viu? Não tem como. Eu acho que o problema é não dar-se conta. Essa criança está em mim, ali, quando eu quero mostrar que sou poderosa, poderoso, quando eu me sinto ameaçado com qualquer situação, né? Quando eu sofro demais por uma questão que poderia ser mais leve para outros sujeitos, mas que para mim é uma dor imensurável. Então, assim, eu preciso dar conta disso, né? Quando também tenho certas repulsas, certas rejeições a certas situações e pessoas, né? Essa criança também está aí, e eu não dou conta. Eu acho que não, eu tenho várias explicações racionais para dizer o porquê eu ajo assim. Mas a experiência é num nível muito mais profundo, né? Exatamente. A criança ferida, ela diz, eu estou aqui, me veja, me escute, nunca fui escutada, fui sempre silenciada, nunca ninguém me acolheu, não é? Ou se acolheu foi muito pouco, não foi o suficiente para o que eu queria, para o que eu precisava. A criança grita e ela diz. O adulto, ele joga, né? Ele usa de modos de disfarçar, de negar, né? De usar mecanismos de defesa aceitáveis, né? Afinal de contas, eu sou um adulto, eu sei mais do que você. Uma outra compreensão que a gente tem da criança é que a criança vai ser um adulto, não é? Então, a gente é como se a gente eliminasse essa fase da infância, né? A criança, ela não é ainda. A criança não é. Ela vai ser. A gente pergunta, o que você vai ser quando crescer? Não é? Ou seja, você não é nada agora, mas quando crescer você deverá ser alguma coisa. Então, quando a gente nadifica, né, a existência da criança, ela também sente que ela não é nada ainda. Ela vai, quem sabe um dia, quando ela crescer, ela vai ser alguém, né? E aí vem a ideia de como é que a gente está constituindo, como é que a gente está trabalhando com esse universo infantil, né? Esse universo infantil que tem um eu real, e o eu ideal que a gente está colocando não é nem o eu ideal que a própria criança pode estar no seu processo de atualização, mas é o eu ideal que o adulto deseja para aquela criança. Então, o adulto retira até o desejo, ele não consegue nem ver o desejo que a criança tem, ou dar-se conta desse desejo que a criança tem, né? E quando a gente fala do processo de aceitação incondicional, não quer dizer que a criança vai fazer tudo o que ela quer, mas é incondicional no sentido de ajudar a criança a entender o que ela está vivendo, não é? E ela precisa entender o que ela está vivendo para até ela saber como agir. Então, o adulto que tem essa criança ferida, que não entende o que a criança está vivendo, nem ele sabe como agir. E se ele não diz. E até nessa ilusão, o adulto, a criança foi, eu não sou mais, né, criança, eu sou adulto, ou seja, passou. Quando não passou? Sabe? É uma ilusão, né? Dizer que ela está aqui, ela está o tempo todo. Mas eu também, na forma de negar, nós seres humanos, a gente também está agindo da mesma maneira, de respeitosa, não acolhedora, né? Não amorosa.
da nossa própria criança, né? Ou seja, a gente reproduz, repete uma coisa que já é tão familiar. Ou seja, não há lugar para você. Fora, né? Com a mesma dureza que recebeu e vivenciou, também a gente continua reproduzindo. Isso se não ficarmos atentas, atentos, né? Benço, quer falar também? E se a gente, só um minutinho, gente, só um minutinho. E se a gente, por exemplo, não dá-se conta, eu acho que a chave é dar-se conta, Marisa, quando você falou, né? Dar-se conta é a chave. Porque se a gente não se dá conta, né? E a gente teve um ambiente onde as relações foram tóxicas, digamos assim, abusivas, há uma tendência, não estou falando de determinação, mas uma tendência da gente também ser, enquanto adulto, tóxico e abusivo também com a nossa própria criança interior. Né? Então, a gente repete com a nossa criança interior o que fizeram com a gente. E por que a gente repete? Porque a gente não dá conta. A gente não se dá conta daquilo do que aconteceu, tampouco do que está acontecendo. Esse passado, que a gente chama de passado, onde a criança ficou lá atrás, ela está lá atrás em termos cronológicos, mas ela está presente enquanto experiência. Quantas vezes a gente não sente uma dor tremenda e quando chora feito criança? Por que chora feito criança? Porque é a criança que está chorando naquele momento em nós. E a gente não se dá conta, né? Então, o problema é o adulto. O problema é o adulto. A criança, ela não consegue dominar as coisas. O adulto pode fazer isso. Pode falar, Pedro. Não, apenas corroborar um pouco com essa discussão que vocês travam aí, da criança que é presente, da criança que é rechaçada e é convidada a desaparecer da vida do adulto, afinal, ele é adulto, né? Tem uma passagem, né, eu acho que certamente mitológica, de que uma tribo africana, quando nasce uma criança, ela cria para essa criança uma canção, não é? Sim, e todos ao centro da tribo cantam essa canção que é específica daquela criança. E quando esse adulto, ele, de certa maneira, transgride as regras daquela comunidade, ele é convocado para o centro da tribo e todos cantam a sua canção de infância. E ele é convocado às suas raízes, às suas origens, a sua criança, para resgatar esse caminho que, de certa forma, foi destroçado com a sua transgressão. E essa fala de vocês me remeteu a essa passagem, né? Essa fala que vocês travaram aí, até com o teu, digamos, lírico, poético, né? E aí eu vou encerrar minha fala agradecendo a participação, e achei que o momento foi excelente. E eu que adoro poesia, e poesia é algo que nos remete também à infância, nos remete ao à nossa ludicidade, né? A nossa magia. Eu vou citar 2 trechos de uma música do Milton, que tem muito a ver do que a gente está conversando aqui. Há um menino, há um moleque, mora sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Obrigado a vocês. Lindo, lindo, lindo. Bem pertinente, viu? Bem pertinente, bem contextualizado, né? Essa fala aí. Muito bom. Pois é, eu não sei, Sandra, eu acho que a gente já poderia pensar, talvez, aí fechando, né? Você tem um momento aí, uma fala para fechar aí, Sim. Em relação a esse tema, e a gente estamos dentro do nosso tempo, né, Daniel? Estamos dentro? Nós estamos, seria aproximadamente 9, até umas 9h10, a gente estaria completando aí 1h30 de... Então tá ótimo. As temos algum crianças tempo vão ainda. adorar. A minha criança vai adorar. Eu queria, nesse momento, fazer um convite, né? Mais um convite. Eu fiz o convite quando comecei, as crianças estão aqui, que bom, obrigada às crianças que aqui estiveram. E quero fazer um outro convite para essas mesmas crianças, né?
Na verdade, eu vou fazer o convite para o adulto, porque as crianças, elas vêm logo, o adulto é mais resistente. Mas eu queria fazer um convite para os adultos daqui, né, para, uma vez se sentindo confortável, né, se for confortável, pode fechar os olhos nesse momento, né, tentar fechar os olhos, né, respirar, e fazer um retorno, né, lá no passado, aqui tão presente, né, tentar visualizar a criança que você foi. Fecha os olhos, tenta olhar lá para essa fase cronológica, né, da infância, e ver que se aparece alguma imagem, ou apenas uma sensação, ou uma pessoa, ou um contexto. Procure não criticar, né? Esse adulto, ele precisa acolher o que aparece, sem críticas. E se a criança aparecer, a sua criança, quantos anos ela tinha? Né? Quantos anos essa criança que aparece, se ela aparece, né? Quantos anos ela tem? E você vai se aproximando dela, de alguma forma. E o que ela faz quando você começa a se aproximar dela? Imagine que você se aproxima dela com cuidado, do mesmo jeito que você gostaria que alguém tivesse se aproximado de você. Tente ficar da altura dela, né? De joelho. Fala com calma, com ternura. Diga o que você gostaria de dizer para essa criança. Fala que você está com ela, que ela está segura, que você está cuidando dela. Não sei se ela quer dizer alguma coisa, ou você também, se você quer. Às vezes, só a presença, um abraço, já está bom. Nem sempre é a fala que comunica, pode ser o silêncio também. Fala para ela que você quer fazer as pazes, e que ela terá o centro de suas atenções. Que você a reconhece como um ser existente e agradeça a presença dela. Aos poucos, você pode se despedir dela, dizer que em outro momento vocês se encontram, mas que ela precisando, ela pode contar com você. Respira e pode se sentindo à vontade, abrir os olhos, voltando para aqui, agora. Quem desejar pode falar como é que está se sentindo, né, após esse encontro, né, e aí eu já vou agradecendo a presença de cada uma aqui presente hoje, agradecendo o convite de Marisa de estar aqui falando de nós, né, falando de tudo aquilo que somos. É a oportunidade que Marisa criou, né, com esse espaço seguro, um espaço de tranquilidade, né, de discussão de algo tão importante para nós, que a gente possa cada vez mais tomando consciência da importância de ter uma relação mais amorosa com a nossa própria história,
seja quais as dores que a gente tenha vivido, eu acho que é importante a gente voltar para esse passado e buscar um modo de se reconciliar, né, com essa criança, saber que ela tem muito a dizer, a criança ferida, também com seu lado saudável, tem muito, muito a nos ensinar, né, o encontro com essa criança provavelmente é um encontro de liberdade. Enquanto a gente se afasta, a gente parece que mantém uma prisão, mas a partir do momento que a gente se aproxima, parece que a gente está realmente se libertando, e libertando essa criança para ela crescer da forma mais saudável que ela puder. Para que a gente possa sempre fazer nossas escolhas da melhor forma que a gente possa estar fazendo na relação consigo e também na relação com os outros. É isso, gratidão. E se alguém desejar falar sobre a experiência, enfim, eu acho que tem um espaço, nós temos alguns minutinhos, né, Marisa e Daniel, para ver se alguém queria falar alguma coisa, finalizando esse momento também. Daniel, você pode ler aí as mensagens no chat? Posso. Liana Montenegro coloca gratidão por esse momento. A Gleice Fabiane colocou aqui, grata pela oportunidade, momento bem proveitoso para clarear a existência, identificação e conscientização da nossa criança ferida, como também da saudável. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, Nita. Um prazer, né? Alguém mais gostaria de se colocar, se despedir? Pode ser o adulto, pode ser criança, né, Marisa? Tem crianças, Giovana. Aproveitando para agradecer, né, a Marísia, né, pelos tantos tempos de caminhada que sempre acolheu, né, a minha criança, essa criança que sempre, nunca foi, né, acho que está sempre em constante amadurecimento, e essa caminhada eu tenho que agradecer a Marísia, que sempre me acolheu nesse processo. Obrigada, Marísia. Eu que agradeço a confiança e a abertura, né? Obrigada. Mas alguém gostaria de se colocar? Daniel, alguém mais? Liana coloca aqui no chat, esperando o próximo encontro. Então já está aí já, né, a expectativa de quando vamos nos encontrar novamente, qual será a temática, que certamente vai ser também algo de grande interesse para todos, né? Eu queria deixa também eu falar. Eu não vou perder a oportunidade de falar, gente. A temática de vocês foi fantástica. Eu estava aqui, eu não tive nem como falar, anotei muitas coisas, porque foi um assunto maravilhoso. Até eu venho lendo, né? Estou lendo de Stefânia, Colhendo Sua Criança Interior. Então, quando eu vi o tema, Sandra divulgando, gente, eu não posso perder, morta de cansada, porque eu estou acabada essa semana, por conta de vários eventos na escola. Aí eu disse, não posso. Foi muita coisa, muita informações, muito legal. E esse tema me remete muito. Eu acho que minha criança fica muito eufórica, muito eufórica. Não posso negar. Agradeço muito a Sandra, porque ela foi uma das pessoas que me colocou em grupos de estudos, né, sobre a infância,
sobre essa questão do desenvolvimento, onde a gente traz na vida adulta da gente a criança, né, que hoje nós somos, nós trazemos conosco, e é muito importante. Quando não deixem de fazer, Daniel, você que falou também, não deixem de trazer essa temática, Marísia, também, porque é muito importante esse resgate de assuntos tão importantes para a nossa vida, né? Até quando você falou a questão relações pedagógicas, me veio muito a questão dos alunos hoje em dia, a atualidade, como eles estão em escassez de fala, né, aprisionados por telas. Aí eu fico pensando, essas crianças, como é que vão estar lá, criança desses futuros adultos, sabe? Então, assim, é uma temática muito importante. Tragam novamente, com assim, no outro tipo de perspectiva, mas não deixe de trazer, porque vocês sempre traz coisas novas, coisas que nos fazem refletir muito em todos os aspectos, né? Porque tem uma visão, a questão clínica, que já é a base, mas também traz a questão da educação, e isso é muito importante para a gente que lida com essa parte da educação em escola. Então, a gente faz várias reflexões sobre esse momento. Então, não podia deixar de falar, porque foi muito importante. Para mim, então, foi maravilhoso. Estou esperando o próximo já. Obrigada, querida amiga. A sua criança interior, a minha criança interior gosta muito de estar ao lado da sua, viu? Obrigada, amiga. A minha também. São parceiras, né, Sandra? Parceiras. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. Então, gente, é muito importante, foi um resgate, até eu achei interessante, né, que lembrou muito a pandemia, onde a gente se encontrava através de telas, mas é muito gostoso isso, a gente está se encontrando num momento que a gente vive num corre-corre, né, um corre-corre de dar conta disso, dar conta daquilo, mas foi muito bom, e quando eu vi o tema, eu disse, não, hoje tá tudo aqui, ó, espalhado, mas daqui a pouco eu volto para minhas obrigações, era cortando e escutando, fazendo. Muito bom, muito grata a todos vocês que deixaram o tempo de vocês para passar isso para a gente, é muito agradecido. Minha criança e eu agradeço demais. Inclusive, Liana, você trabalha com criança, né? Tem uma experiência de muitos anos, né? 37 anos. Criança, 37? É. Então, aí você tem uma compreensão, né, desse universo infantil, e o adulto precisa ter, de fato, essa compreensão e saber lidar, né, com essas crianças e com a nossa própria criança, né? Que hoje a gente vê na escola, hoje está um mundo muito diferente, quando eu percebo que eu vejo os próprios pais não saberem do seu papel diante da criança. Então, eu fico preocupada como é que vai ser essas crianças, onde as crianças hoje estão, sabe, mandando nos pais, está um pouco tudo muito revertido, os papéis. E é isso, quando se tem psicólogos, pessoas que estão a favor desse estudo, para orientar, para intervir, para estar nessa causa de ajudar o bem-estar de cada criança, de cada pai, em orientação, é essencial. Porque a escola hoje grita por isso. E você tem um papel muito importante na sua atividade, né, laboral, com as crianças e com as pessoas critério dessas crianças, né, que são os pais, né, e eu espero que os pais continuem sendo os cuidadores responsáveis, pessoas critério para essas crianças, e não a tela, né, de repente a tela vai ser a que está mais como critério ali naquele momento. Exato, obrigada, amiga. Obrigada também, Lilian. Obrigada a todos vocês. Liana. A Yasmin também escreveu aqui, obrigada por esse momento, professoras, foi muito bom. Temos 1 minuto para encerrar, aí eu vou passar para a professora Sandra, professora Marisa, para as considerações finais. E aí, Sandra? Eu pensei que eu já tinha feito um pouco isso, já, acho que foi, mas, né? Marisa, pode fazer.
Bom, gente, agradecer a vocês pela presença, né, pelas presenças. Foi muito bom lidar, conversar e matar as saudades, né, Sandra, das nossas lives, das nossas relações, né, de diálogos, né, encontrar pessoas tão queridas aqui, como um início, uma retomada, né, também desse processo aqui do movimento atualizante da pessoa. Eu também, assim, queria dizer para você, Giovana, que foi um prazer muito grande acompanhar esse processo seu, da sua criança, sabe? Para mim, assim, eu acho que para nós, né, Sandra, psicoterapeutas, digo aqui falando nós duas, mas tem aqui psicólogos, né, psicólogas também que vivenciam isso, é muito lindo e muito prazeroso poder acompanhar o processo de uma criança, né, de dialogar com a criança do outro, até essa criança cada vez mais avançar no seu desenvolvimento. E me é encantador, sabe? Cada vez que eu vejo você aí na mídia, mostrando sua capacidade aí, suas atualizações, eu fico encantada, sabe? Então, assim, foi muito bom ter participado de todo esse processo seu, sabe? Isso traz muita vida, me atualiza e também me ajudou muito também a dialogar com minha criança, né? Aliás, na provocação ou na dinâmica que Sandra fez aqui agora no final, muito bom encontrar com minha criança, lembrei dela, sabe, e tenho contato com ela e vejo que muitas vezes aqui e acolá, por experiências que eu já vivi, eu quero que a coisa se repita de maneira positiva nas outras relações. É quando não acontece, aí dói, né? Porque você fica naquela também expectativa da coisa como você aprendeu. E aí o processo terapêutico ajuda a gente a saber, não é o outro que tem que acolher e aprovar a criança ou a nós mesmas, né? Somos nós que temos que nos reverenciar, encontrar em nós mesmos, no encontro conosco mesmos, né? Esse amor que é tão próprio, sabe? Então, eu disse para minha criança, eu te amo. E eu te amo muito também, viu, Giovana? Então, assim, é muito bonito esse sentimento amoroso, que é o grande resgate da gente, quando a gente chega a esse nível do encontro com nossa criança ou nossas crianças, e sabe, se apropria desse amor e diz, não precisa do amor do outro. Esse amor não tem que ser sempre esperado, né, do outro. Acima de tudo, o amor a nós mesmas, sabe? Então, esse eu te amo, acho que é muito importante. Muito bom lhe ouvir também, viu, Liana, aí, a partir da sua experiência aí. E a gente vai se encontrar. Então, assim, nesse momento, fechando aí, agradecendo aí as queridas, os queridos, né, e a Daniel aí, que também está dando um apoio muito grande para nós hoje aqui, né, Sandra? Sim. Um grande companheiro. Eu queria também já anunciar a próxima live, né, que é no mês de novembro, né, estamos em outubro, né, e é o mês da consciência negra, né, então a gente vai estar... Elizabeth vai ser a debatedora, já anuncio, né, juntamente com Ana Coutinho e Aparecida, né, que é uma mulher do meio popular, uma agente comunitária de saúde. Eu não sei se você já falou com ela, né, Elizabeth, que a gente vai trabalhar, o tema será psicologia antirracista, né, mulheres de ontem e hoje frente ao racismo. Então, assim, é o tema do próximo mês. Então, a gente conta com a presença de vocês, tá? E de mais pessoas. E vamos que vamos. Mais uma vez, boa noite. Quer colocar alguma coisa, Daniel, aí fechando? Eu só agradecer. Foi uma honra estar aqui com todos, com todas, em especial com a minha professora Marisa, minha orientadora do TCC,